Caríssimo Padre Omar, me dá a alegria de fazer a reflexão neste santo domingo da Páscoa. E nós, como cristãos, temos um sentimento para nos guiar nesse dia. A palavra de hoje é alegria. E essa palavra tem um motivo. Jesus Cristo ressuscitou. Como respondiam, os primeiros catecúmenos da igreja, lá da origem que nós vamos ver aqui, dos Atos dos Apóstolos, respondiam: verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Então, meus irmãos, já que nós estamos com essa base de alegria para ser vivenciada, eu preciso de amarrar esse meu comentário neste itinerário que nos é dado pela Santa Igreja. Em todos os anos, nesse tempo pascal que se inicia hoje, e a gente precisa de olhar atentamente para esse tempo e também perceber que o tempo da Páscoa é maior e mais forte do que o tempo da Quaresma. O tempo penitencial que nos prepara para esse que é o tempo maior da igreja tem 40 dias, mas a Páscoa é 50. E nesses 50 dias devemos vivê-lo como se fosse, pois de fato é, um domingo de alegria, uma festa. Com esse motivo que nós estamos refletindo, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Então, nós já vamos aprendendo com os santos ensinamentos. A vida do cristão é muito mais forte, muito mais valiosa do que a morte, colocada nesse mundo pelo inimigo da nossa salvação, o demônio. Muito bem, nós precisamos aprender então com os atos, as atitudes, aquilo que os apóstolos fizeram. E nós vamos ver nesse livro, Atos dos Apóstolos, que segundo os estudiosos da igreja, é o quinto evangelho, o evangelho do Espírito Santo. Se nós temos os 4 evangelhos, muito bem definidos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que ouvimos hoje, nós temos esse livro de Atos dos Apóstolos, escrito por um dos evangelistas. O autor de Atos é São Lucas. Mas é muito comum em todo o livro de Atos a seguinte expressão: Pedro e Paulo, que são as colunas da igreja, dessa experiência então fundante da nossa igreja, que repetem: o Espírito Santo e nós fizemos, o Espírito Santo e nós decidimos. E aí eu vou fazer um breve resumo, até para aguçar a vontade de vocês, de nesse tempo da Páscoa, realmente reler todo o livro de Atos. Ele tem um esquema muito funcional e ao mesmo tempo simples. Tem 28 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 13, é como se fossem os Atos de Pedro, o nosso padroeiro paroquial. Pedro toma sempre a dianteira, as decisões. Nós vamos ver Pedro indo na casa do Cornélio, pregando e convertendo o centurião. É Pedro quem preside a eleição de Matias para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, que se suicidou. Nós vamos ver Pedro chegando lá no templo e até a sombra de Pedro curava, fazia prodígios, milagres. O mesmo Pedro, ao ser indagado, ser interrompido na sua caminhada por um paralítico que pede uma esmola, como que ele vai responder? Vai responder como portador, o detentor da riqueza da igreja, e diz: olha, dinheiro eu não tenho não, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, e vai viver uma vida nova. Então nós vemos os Atos de São Pedro, o primeiro Papa, realmente fazendo essa ponte de ligação entre a terra e o céu, o pontífice primeiro. E aí, lá no meio, no capítulo 13, 14 e 15, nós vemos os dois juntos.
O exemplo de perdão, que é Pedro, e o exemplo de conversão, que é Paulo, se reúnem e coordenam, comandam o primeiro concílio da igreja. Resolvem a questão e, a partir dali, humildemente, Pedro se coloca no comando, mas como que à sombra de Paulo. E aí nós vamos ver os Atos de São Paulo, até o final do livro, quando ele vive toda a sua experiência, aquela saga, aquele drama, escreve as cartas e dá um maravilhoso testemunho para nós. Então, apoiados no livro de Atos dos Apóstolos, nós somos chamados a viver essa experiência de alegria, alegria pascal. E não podemos progredir nessa caminhada. O salmista saiu ali, mas a Dani está ali, que também é salmista. Como é que foi o refrão do salmo? Que é a luz desse domingo: alegremo-nos e nele exultemos. Olha a alma do domingo da Páscoa. E nós não podemos, nunca omitir, desprezar esse elo de ligação que a igreja nos dá, que é o salmo de resposta. Responde uma leitura já ligando na outra. Então, com essa ligação maravilhosa dessa proposta de alegria, nós chegamos novamente em São Paulo, que fala ao pessoal lá de Colossos, os colossenses, mas hoje aqui é para nós. E vai dizer: se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas do alto, aspirai, esforçai-vos, esforcem-se para buscar as coisas do céu. Então, nós precisamos de aprender nesse dia que para viver essa verdadeira alegria, nós precisamos de ter como se fosse um carimbo, imaginário até, mas verdadeiro, disso que São Paulo está ensinando. Aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, tudo na minha vida, pode receber o carimbo do céu, ou o carimbo indesejável lá de baixo, do inferno. É isso que ele está dizendo aqui. Se queremos viver a Páscoa da alegria com Jesus, devemos buscar viver as coisas lá do céu, aquilo que se coaduna, que se harmoniza com os ensinamentos de Jesus. E só assim nós podemos chegar lá no Evangelho, onde nós também vamos aprender com aquela correria que é descrita no Evangelho, Perceberam a correria? Maria Madalena entrou, foi buscar Jesus, não tinha Jesus, o túmulo estava vazio. Diz o Evangelho que ela saiu correndo e foi atrás de Pedro e o outro discípulo que Jesus amava, que era o João, o mais jovenzinho, o autor do Evangelho. Os dois também dispararam numa correria para ir no túmulo, mas o João era mais jovem, mais novo, mais bem preparado, chegou primeiro. Isso também ensina muito a gente. Chegou primeiro, mas não entrou. Por que ele não entrou? Porque o Papa, aquele que tinha recebido o mandato de Jesus de ter as chaves do reino dos céus, não tinha chegado ainda. Pedro chegou e, com a sua autoridade, com a sua liderança dada por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo, entrou. Viu, deu testemunho, atestou. Aí só depois disso, João, o símbolo de todos nós, a igreja, também entrou, viu e acreditou. Então, meus irmãos, nós, aprendendo dos ensinamentos da igreja, aprendemos o verdadeiro significado do que seja vivenciar a alegria. A alegria verdadeira não é essa que o mundo ensina para nós. Isso é euforia, não é? Esse sentimento que precisa de ser abastecido, muitas vezes até por coisas não tão lícitas assim, não é? Bebidas e até drogas, compras, realizações. Não, a alegria do cristão, ela nasce de dentro, é dada por Deus, é dom, é presente. É isso que nós ganhamos ao crer, ao fazer essa verdadeira e livre adesão a Jesus, que venceu a morte e ressuscitou. Então, se a gente puder fazer um resumo de tudo isso, uma síntese, podemos concluir assim: a nossa Páscoa tem um nome: Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Essa é a alegria do nosso cristianismo. Eu quero concluir então
contando uma historinha. Posso contar uma historinha para vocês, bem rápida? Eu dei catequese muitos anos, para crianças, lá na Capela Nossa Senhora da Guia, aqui no Elimar, bem pertinho, quando pertencia a São Pedro ainda. E as salas de catequese lá eram numerosas, nós tínhamos mais ou menos 40 crianças, não são alunos não, né? Na igreja é catequizandos, né, Thelma? Tinha até por um tempo como companheiro de catequese hoje o padre Jason, que menino ainda já dava catequese, com 12, 13 anos já era catequista também. Pois bem, mas eu sempre gostei muito do Padre Léo, da Canção Nova, muitos conhecem, não é? E o Padre Léo contava uma historinha e eu utilizei dela muitas vezes com as minhas crianças, meus catequizandos. E um dia propus a eles, um dia, depois desse dia, domingo de Páscoa, segunda-feira, tinha catequese. Peguei e levei 40 folhas A4, folhas de sulfite em branco, e dei uma para cada criança. Falei, representem aí, com um desenho e uma frase, a Páscoa. 3 desenhos me chamaram muita atenção. Um deles, né, a menina, hoje já uma mulher casada, todos eles, né, o tempo passa, desenhou um coelhinho, contorno muito bonito, muito bem definido, não pintou, já que o fundo da folha é branco, um coelhinho branquinho, e escreveu, o coelho simboliza a Páscoa, porque ele é o símbolo da vida. Sabemos, né, o coelho se reproduz com muita facilidade e tal. Achei bonito, interessante. O outro desenho, um menino desenhou vários ovos de chocolate, os ovinhos de Páscoa, né? Coloriu um de cada cor e escreveu, a Páscoa para mim são representados por esses ovos, saborosos, o sabor da Páscoa. Também achei muito bacana. Aí teve um outro desenho que chamou muita atenção. O garoto desenhou uma cruz na folha inteirinha e pintou essa cruz usou aquela lapiseira lá do Paraguai de 50 e tantas cores, né? E pôs um pedacinho de cada cor. Ficou uma cruz bonita, muito colorida. Aí eu falei para ele, mas você não escreveu nada? Ele falou, escrevi atrás. Eu virei a folha, estava escrito assim, quem ri por último, ri melhor. Olha o significado da Páscoa. Eu penso que nós devamos aprender com esse menino, né? Foi assim a história da nossa salvação. Eu quero concluir então, propondo a todos nós, para que vivamos assim, com essa alegria e essa certeza de que Jesus está vivo no meio de nós e mais ainda, dentro de cada um de nós, no nosso coração. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.